Bom dia, meus caros amigos patriotas, nacionalistas. Hoje, sexta-feira, 1º de setembro de 2017, estou aqui de volta para conversar um pouquinho com vocês. Muito bem. Essa semana, dentre todas as notícias, que se passaram aqui no nosso país, desde o aumento do trabalho informal, isso já até falei em outro vídeo, que isso realmente iria acontecer depois da tal da reforma trabalhista. E daí o segundo assunto que acredito que foi mais comentado, foi exatamente essa questão da Reserva Nacional do Cobre e Associados, que é uma reserva nacional que fica entre os estados do Pará e Amapá, e que essa semana acabou ocupando aí os noticiários, porque primeiramente os ambientalistas, eles estão aí preocupados com corte de árvores e poluição de rios, mas na verdade eu não entendo por quê, porque com certeza aqueles que estão no topo da pirâmide, esse pessoal que fica aí na internet, uma série de robozinhos, e perfis falsos aí que ficam falando a respeito de ambientalismo, eles estão apenas replicando, estão apenas copiando aquilo que aqueles que estão no topo estão dizendo. Mas eu tenho certeza que aqueles que estão no topo dessa história sabem a verdadeira versão do que se passa nessa reserva nacional aí, e só não querem dizer. Agora, o motivo pelo qual não querem dizer, qual é o verdadeiro motivo, que eles estão aí protestando, acho muito estranho, olha, eu tenho um motivo para protestar, então eu vou protestar pelo motivo que eu tenho, e não vou ficar arrumando aí outros motivos aí para estar protestando, mas é exatamente isso que está acontecendo, e é muito engraçado e muito estranho, e muita cara de pau, desse pessoal aí, e estar fazendo isso. Com certeza é alguma armação política, por trás desse negócio. Os interesses que envolvem essa reserva são muito grandes, Basta dizer que hoje o Brasil tem estimado, uma reserva de ouro, de 2.400 toneladas, que daria mais ou menos aí uns 316 trilhões de dólares, em termos de valores, só para vocês terem uma ideia, e é um valor assim absolutamente astronômico, e nessa região aí não se sabe verdadeiramente, o que está reservado e o que está escondido naquele subsolo, O governo não divulga, a imprensa não pergunta, aliás, a imprensa não pergunta nada, porque tem uma série de motivos aí, e uma série de documentos aí que pode ser questionado sim pela imprensa, mas a imprensa não faz isso, e acho isso muito estranho, O pessoal pergunta aquilo que lhe convém. Mas antes de mais nada, só comentando aí com o pessoal aí do ambientalismo, existe uma diferença muito grande entre lavra e garimpo. Garimpo é aquele conhecido como faiscação, o faiscador. A lavra é quando você utiliza equipamentos de grande porte, e você mecaniza aí, vamos dizer, automatiza e mecaniza a extração de minérios através de máquinas de grande porte, etc. E o faiscador, o garimpeiro, é aquele que vai lá, fica lá na beira do rio lá com uma peneirinha, conhecido como bateia, tirando ali algumas faíscas, de ouro ali do rio, e ele utiliza aí o mercúrio para fazer a separação, Esse daí é o faiscador. Então existe uma diferença entre um e o outro, existe uma diferença entre a escala industrial e a escala artesanal, né? O faiscador é o tal do artesanal aí.
E devido às condições da região, não existem estradas, o acesso lá é extremamente complicado, né? Está no meio da floresta amazônica, é difícil o acesso, muito complicado, então ali só tem faiscador, não entraram ali máquinas para a produção de lavra, nada disso, né? Então existe uma ampliação, né? Uma ampliação aí, sabe, extrapola-se aí o que realmente acontece naquela região. Se o governo não consegue botar para fora, né, esses garimpeiros aí, que bastaria o exército dar uma varrida naquela área, meter todo mundo no xadrez, certo? E desmontar todos aqueles acampamentozinhos ali e tomar conta realmente do que pertence ao povo brasileiro, isso é uma outra história. Se o governo não tem interesse em fazer isso e tomar conta da área, é uma outra conversa. Agora, o que existe, a história daquele lugar, né? A história dessa reserva é uma história cheia, né? Repleta aí de interesses escusos, né? Tem muito espertalhão por trás disso, tem muito vigarista metido nessa história, né? E aí é preciso, né, saber até que ponto vai realmente, né, o interesse do governo nesse negócio aí. Com certeza tem político metido nessa porcaria, né? E nessa história nojenta que eu vou contar aqui para vocês, né? E como é que a coisa chegou no ponto em que chegou, tá? Então, a princípio fica assim: nós não temos lavra naquela região, não temos grandes empresas ali, não. Só tem faiscadores, que são aqueles garimpeiros que acabam indo lá para fazer a retirada de ouro, faíscas de ouro dos rios, etc., ou mesmo da terra, né? Mas todo em processo artesanal e manual, não tem nada tão extraordinário assim, né? Bastaria uma varrida do exército naquela região e botar todo mundo para fora, tá? Bom, mas daí, dentro disso que eu estou dizendo para vocês, né, como a região ela é uma região muito complicada, inclusive tudo isso que eu estou dizendo para vocês é o seguinte: na década de 80, eu trabalhei numa empresa que produzia equipamentos para mineração, né? Inclusive cheguei a fazer um projeto para a tal da CPRM, que é a Companhia, né, de Pesquisa de Recursos Minerais. Isso daqui ainda na década de 80 estava vinculado ao governo militar, né? Estava vinculado a CPRM aí, né, ao governo militar. Então, naquela época cheguei a fazer um projeto do Moinho de Barras para extração de finos, né, para essa empresa CPRM, tá? Então, tudo isso que eu vou dizer aqui para vocês, vou contar um pouquinho sobre alguns detalhes técnicos, né, bem simples, mas para que você possa entender tudo aquilo que nós vamos estar comentando aí na sequência. Então, esse meandro aqui é um meandro que eu conheço, né, um pouco, né, e tem alguns contatos, então, portanto, fica aí uma maneira. Eu vou estar sendo aqui honesto com vocês, né? Não estou inventando nada e também não estou caindo de paraquedas no assunto, né? Mas muito bem, numa região como a região amazônica, por exemplo, que tem uma mata fechada, árvores, rios, não tem estrada, não tem nada, qual é a maneira que você utiliza para saber se existem reservas de ouro e de outros minerais, né, no subsolo daquela região? Uma maneira é a tal da aerogeofísica, que ela faz o quê? O avião, né, contendo aí alguns equipamentos, né, que mede magnetismo e radioatividade, um mede magnetismo, que é o MAG, e o outro mede a radioatividade, que é o gama. Ele vai fazendo sobrevoos, né, sobre a floresta amazônica. Vamos pegar a floresta como exemplo, né? E ele vai numa linha reta
né? Fazendo esse levantamento com esses equipamentos, depois ele retorna numa linha reta paralela a primeira linha que ele foi, depois ele retorna uma terceira linha, né? E assim por diante. Depois ele começa a fazer isso tudo no sentido perpendicular, né? Ou seja, você vai acabar no fim de todo o levantamento da floresta, né, tendo sobrevoos aí, formando assim uma série de quadradinhos, né, como se fosse uma tela sobre a floresta. E daí você faz um mapeamento, né, dos sinais aí que você conseguiu de gama e mag, e ali você consegue avaliar o que existe em termos de minérios no subsolo da floresta. Muito bem. Para se fazer um bom levantamento, tá? Vou até avisando que o vídeo hoje vai ser um pouquinho mais longo, tá? Para você fazer aí um levantamento apurado, né, recomenda-se que entre uma linha e outra, né, uma linha de sobrevoo e outra, você tenha um espaço de 500 metros, né, mínimo. Com 750 metros você já começa a perder a qualidade. O ideal mesmo para você fazer um mapeamento daquele realmente perfeito é um espaço de 250 metros entre uma linha e outra. Só que nos idos de 1969, um pouco antes, né, um projeto que existia aqui no Brasil chamava Radan, né, que é os radares da Amazônia. O governo militar fez um levantamento da floresta amazônica, só que entre uma linha e outra ele fez sobrevoos de 4 quilômetros, 4.000 metros, e não de 500 metros, como é indicado para que seja feito, para que você tenha aí uma leitura mais perfeita, né, daquele local. Muito bem. Mas mesmo assim, com esse sobrevoo de 4.000 metros, né, entre uma linha de avaliação e outra, né, conseguiu fazer aí alguns cruzamentos, né, que foram aí importantes, né, para se avaliar que naquela região onde está hoje a Renca, né, existia alguma coisa diferente ali naquele local, né? E aí o que aconteceu, né? Daí aquela região ela foi, vamos dizer assim, ocupada, ela foi vasculhada por algumas empresas, né? E foram feitos alguns levantamentos e começou a acontecer ali inclusive uma série, uma disputa, né, naquela área, etc., mesmo com essa medição, né? Mas antes de falar sobre o que aconteceu realmente naquele local, vamos voltar um pouquinho aqui no ano de 2017, no dia 30 de março de 2017, tá? O ministro da Fazenda, ou melhor, o ministro de Minas e Energias, né, o Fernando Coelho Filho, aquele gordinho que vocês viram aí na Globo e na SBT, em todos os jornais aí, né, ele desengavetou alguns títulos, né, alguns títulos de concessão que existem sobre aquela região, sobre aquela área. Daí você pode pensar assim, puxa, mas é uma reserva nacional, mas já tinha gente pedindo concessão, né, para trabalhar ali. Já existia, e não são coisas, e não coisas recentes, são concessões bem antigas que foram concedidas aí por volta de 1979, 1978, tá? E esses títulos, né, que objetivavam essas áreas no Renca, né, após o decreto de criação, porque aconteceu ali o seguinte: houve a criação em fevereiro de 84 da área e existiam títulos, né,
protocolados pedindo, né, aquela região para exploração, né, antes de 84, e apareceram alguns títulos depois de 84, certo? E daí o que aconteceu? O ministro, esse ano, no dia 30 de março, né, o que fez? Ele simplesmente, os títulos após 1984, ele mandou cancelar e indeferir todos. Ele mandou indeferir todos os títulos após 1984 e manteve os títulos que porventura estariam aí protocolizados antes de 1984, né? E esses títulos dão direito à pesquisa, concessão de lavra. Veja bem que eu falei para vocês aqui no começo, lavra é quando você entra lá com equipamentos pesados, né? Permissões de lavra garimpeira, ou seja, os faiscadores também poderão estar por lá, né? E licença absoluta para lavra e garimpo, né? E os protocolados antes do decreto, né, foram regulamentados e outorgados pelo Ministério de Minas e Energia. Esse documento está lá. Inclusive, isso está na medida provisória que o Temer lançou, né? Interessante que a imprensa não foi atrás de saber quem é que foram os outorgados para atuar naquela área. A imprensa está quietinha, a imprensa não falou uma palavra, a imprensa não mencionou nada. Esses papagaios aí ambientalistas também não falaram nada. Ninguém perguntou nada a respeito. Tudo bem, ele vai acabar com a reserva, ele vai suspender o título de reserva naquele local. Mas e aí, como é que vai ser depois? Quem é que vai explorar aquilo lá? Quem é que vai se implantar lá? Depois deixa para depois? Não, claro que não. Esses caras não fazem nada sem objetivo, eles não fazem nada sem ter sido projetado antes. Já no dia 30 de março de 2017, nós estamos em agosto, né? O ministro de Minas e Energia, aí, o Fernando Coelho Filho, ele já estava mexendo os pauzinhos nesse sentido aí. Ele já habilitou aqueles pedidos de outorga que haviam antes de 84 e excluiu os que haviam depois de 84. Perfeito? Aí acontece o seguinte, né? A RENCA, a Reserva Nacional, ela foi criada em 84 pelo general Figueiredo, né? A pedido do almirante Gama e Silva, e fica localizado numa região entre Pará e Amapá. E curiosamente, se vocês perceberem aí nos mapinhas que andaram colocando aí nos jornais, etc., você vai ver que é uma área irregular, né? E, portanto, aqueles mapinhas que mostram uma área irregular, né? Não é uma área, um quadrado, um triângulo, nada disso. É uma área totalmente irregular, ou seja, já se sabia o que existia dentro dessa área, né, quando ela foi considerada reserva nacional, né? E dentro do decreto do general Figueiredo, dizia-se claramente que só poderia haver outorgas naquela área após prévia análise do Conselho de Segurança Nacional. Só poderia haver outorgas naquela área após análise prévia do Conselho de Segurança Nacional, que foi extinto, né? Certo? Então, o Conselho de Segurança Nacional já não existe mais e já em março desse ano aqui já estavam mexendo para acabar com as outorgas que aconteceram aí depois de 1984, né? Mas daí eu encontrei um cidadão, né? O nome dele é Breno Augusto dos Santos. Esse cara aqui foi secretário de Minas e Energia no Brasil, tá? Ele é geólogo e ele conta uma história a respeito do que acontece, né, nessa região, e é mais ou menos assim, né? Em 69 existia uma empresa
chamada Codim. E essa empresa ela foi responsável pela descoberta de Carajás, né? Carajás, que é dominada pela companhia Vale do Rio Doce, né? Até então o Vale do Rio Doce era uma companhia estatal. Vamos prestando atenção nesses detalhes para vocês poderem se atualizarem comigo aqui quando eu for caminhando com o assunto, né? Só que daí, depois da descoberta de Carajás, né, essa empresa Codim, ela foi fazer pesquisa, né, e acabou aí tendo um fracasso com a tal da região do Bacajá, que eles imaginavam que o Bacajá, porque até então não existiam, né, o projeto Radan, né, havia feito um levantamento muito ruim. Todas essas empresas que eu estou falando aqui, inclusive, elas são empresas ligadas a empresas estatais, perfeito? Então, nada de está acontecendo aqui fora do governo militar, tá? E após a descoberta de Carajás, houve um fracasso, né? Porque eles foram fazer um levantamento nessa empresa Codim, né? Com relação a essa região de Bacajá, né? Jari, Paru. E houve um fracasso ali, né? Eles não conseguiram encontrar nada, perderam tempo, perderam dinheiro, etc. Daí eles acabaram se deslocando, né? Por indicação de um engenheiro que chamava-se Décio Meyer. Ele descobriu naquela região ali do Jari, Paru, um complexo ultramático que chamou de Maraconaí. Ele descobriu ali um complexo ultramático, ou seja, um complexo que possuía características aí radiológicas e magnéticas, né, interessantes, e ele passou para essa empresa Codim essa dica, e o pessoal começou então a se interessar em fazer aí levantamentos, né, naquela região. Essa notícia, né, chegou até a Meridional. A Meridional era uma outra empresa que atuava com essa Codim aí, né? Inclusive foi responsável pelo mapeamento de Carajás aí juntamente com a Codim. E como a Meridional era a empresa que cuidava do sobrevoo, né, de áreas, fazia também o mesmo trabalho que o Radan fazia, eles decidiram fazer um sobrevoo, né? Resolveram sobrevoar aí com maior atenção essa região. Isso foi feito entre os anos de 1969 e 1970. Tá? E paralelamente ao que a Meridional estava fazendo, o engenheiro Décio Meyer, juntamente com a empresa Codim, eles trabalharam na região no ano de 1970. No ano de 71 e 1972, com outros objetivos, né, com empresas aí de outros objetivos, a Vale do Rio Doce criou uma outra empresa, né, chamada Docigel, né? E essa empresa Docigel, ela contratou daí os geólogos que trabalhavam para a Meridional e para a Codim, incluindo o Décio Meyer, que foi o descobridor aí do complexo ultramático do Maraconaí. Perfeito? Vamos prestando atenção nesses nomes aqui, que mais ali na frente vocês vão entender onde a coisa vai chegar. Então, a Docigel foi criada pela Vale do Rio Doce, já era uma empresa, não somente uma empresa de engenharia e prospecção, mas uma empresa também com outras finalidades, né? Já com finalidade de pesquisa, uma empresa já com objetivos aí, né, maiores, né? Já uma empresa que poderia aí fazer pedidos de concessões, de licenças, né? Então a Vale do Rio Doce, através da sua diretoria, criou essa empresa aí, né? E levou para lá os geólogos da Meridional e da Codim. Nesse momento, a Meridional e a Codim desaparecem do processo,
e continua em frente à tal da Docegel, que acabou encampando aí os conhecimentos que existiam nessas outras duas empresas, né? E daí, curiosamente, em 72, o Radam Brasil solicitou, né, apoio dessa Docegel para fazer o mapeamento da região, né? E para fazer um mapeamento da região, com certeza já nessa época a Docegel já tinha interesses bastante definidos, né, para essa região, né? E o Radam daí pediu para fazer um mapeamento, então, qual que era o interesse da Docegel, né? Como a Docegel não era uma empresa de prospecção, como era a Meridional e como era a outra empresa, né, que existia ali, a Codim, né, ela subcontratou, melhor dizendo, uma outra empresa que chamava Icomi, né? E essa empresa daí foi fazer o trabalho de mapeamento, escaneamento daquela região, né, daquele local ali. E como ela estava fazendo a Icomi, ela estava fazendo o mapeamento daquela região, a pedido, né, da Docegel, né, contratada pela Docegel, né, a pedido do Radam Brasil, né, que era o projeto do governo para radares da Amazônia. Essa empresa, a Icomi, ficou sabendo dos resultados do que existia, né? Ela fez o levantamento radiológico e magnético daquela região, só que quem primeiro ficou sabendo foi a empresa que fez, né? E ficou sabendo dos resultados antes da Docegel, que havia contratado a empresa para fazer o levantamento, antes do Radam, antes da Meridional, antes de todo mundo, né? E essa empresa Icomi, de posse desse resultado, o que ela fez? Ela fez um requerimento pela área. Ela requereu, quando ela viu o que existia lá, ela fez um requerimento rapidinho, um pedido aí ao Conselho de Segurança Nacional, né, para ser portadora daquela área, né? E curiosamente ela fez o pedido, mas pouco depois ela saiu, ela deixou, né? Anos depois ela deixou aquela área, em 1975 ela deixou, a Icomi acabou abandonou a área e deixou a área livre de qualquer tipo de requerimento, né? Em 1975, o engenheiro Décio Meyer, né, que era contratado da empresa que era ligado aí à Meridional, né, que era a Docegel, ele estava querendo ser remanejado de volta para a região, né, para prosseguir lá com a pesquisa, né? Só que Carajás não deu aí, né, autorização permissão para que o Décio Meyer voltasse para a região para continuar seus trabalhos de levantamento, né? Então veja bem, em 75 o Décio Meyer ele pede para voltar para a região, mas ele não é permitido que ele volte para lá, certo? Não deixaram eles voltar para lá. Enquanto isso, né, a empresa Icomi ela possuía aí, né, o requerimento para fazer exploração da área. E daí aconteceu o seguinte, né, pouco depois de 75, a Icomi abriu mão dessa reserva. E pouco depois, em 81, o Décio Meyer deixou a Docegel e foi trabalhar na British Petroleum. Veja bem, foi trabalhar na British Petroleum. E 2 anos depois, em 83, começo de 84, né, a British Petroleum fez um requerimento pela área. É lógico que o Décio Meyer, que havia participado de todo o levantamento daquela área, ele levou essa informação privilegiada para a British Petroleum. E a British Petroleum fez o requerimento pela área e de alguma maneira tirou a tal da Icomi fora, que a Icomi abandonou o requerimento
e a British Petroleum entrou com requerimento naquela área, perfeito? E isso aconteceu ali em 83 e 84, tá? Na época, o almirante Game Silva, né, que era, vamos dizer assim, um dos participantes da GEBAN, né, que era um grupo de estudos da bacia amazônica, ele tinha voto no Conselho de Segurança Nacional com relação a essas outorgas, né? E quando ele viu que a British Petroleum, né, que era ligada ao Daniel Ludwig, quem já ouviu falar esse nome já sabe do que eu estou falando do projeto Jari, né? Que ele ficou com o pé atrás, né, que o Ludwig fosse dominar a região, né, porque já existia ali o projeto Jari, um projeto muito faraônico, né, que aconteceu aí na década de 70, 80, né, naquela região. Então, para barrar os interesses, né, o almirante Game Silva votou contra o requerimento de outorga para a British Petroleum, tá? E daí o que aconteceu, né? Quando ele votou contra, o pessoal da British, né? O pessoal da British Petroleum, né, que tinha interesse naquela área, ligou e entrou em contato com o ministro Delfim Neto e avisou que se eles fossem indeferidos, né, o pedido de concessão da British Petroleum fosse indeferido, eles iriam entrar com um processo contra o governo brasileiro por discriminação ao capital externo, né, ou discriminação ao capital internacional, perfeito? E acabou acontecendo então que o que fez o general, o almirante Game Silva, ele ligou para o tal do Breno Augusto, né, e informou, né, que a área havia sido requerida pela Docigel, né? O Breno Augusto ficou sabendo, o Breno Augusto dos Santos ficou sabendo que a área havia sido requerida pela Docigel. Docigel nada mais é do que uma empresa da Vale do Rio Doce, certo? E esse título de outorga aprovado, né, vamos dizer assim, devido ao que o ministro atual de Minas e Energia fez em março desse ano, a Docigel, que é uma empresa ligada à Vale do Rio Doce, ficou sendo então a prioritária para a ocupação daquela área para a lavra, né, de minérios que existem por lá, perfeito? Isso fizeram, tá vendo aí, uma jogada em cima disso, né? Porque em 84 a Docigel vem e faz o pedido de outorga naquela área, e logo na sequência, devido a essa disputa, né, que a British Petroleum entrou na jogada porque teve uma informação privilegiada, então com essa disputa o que aconteceu? O almirante Game Silva pediu para o general Figueiredo para decretar aquela área como reserva nacional, né? E ali ninguém poderia mexer sem a autorização do Conselho de Segurança Nacional, e foi feito, né? E foi feito. E a Docigel ficou ali, a reserva foi criada, e desde 1984 não se falou mais do assunto, mas a Docigel, ou Vale do Rio Doce, que naquela época, em 84, ainda não havia sido privatizada, olha, aqui vem um detalhe importante, não havia sido privatizada, ela então acabou, a Vale do Rio Doce ficando com a concessão daquela área, toda essa área na mão dessa empresa chamada Docigel, que pertence à Vale do Rio Doce, né? E aí vocês veem, né? Depois veio Fernando Henrique Cardoso e fez a privatização da Vale do Rio Doce, e a Vale do Rio Doce, né, ela foi comprada e tem
entre os seus controladores, né? O seu controlador está entre uma empresa estrangeira e a CSN, que também foi comprada pelo senhor Benjamin Steinbrück. Benjamin Steinbrück. Quem é nacionalista sabe Benjamin Steinbrück sobre o que eu estou falando, né? Não vou entrar em detalhes aqui, mas aí está, né? A Vale do Rio Doce, que foi comprada, ou melhor, foi doada, né, praticamente pelo governo brasileiro, pelo senhor Fernando Henrique Cardoso, a um preço simplesmente aviltante, né, extremamente barato, né, hoje detém, através da empresa, uma empresa chamada Docegel, que pertence à Vale do Rio Doce, a outorga autorizada, né, e devidamente chancelada pelo ministro Fernando Coelho Filho, né, em 30 de março de 2017. E vai poder lá fazer pesquisa, né, vai poder fazer exploração, vai poder ter todos os tipos de licenças para poder atuar naquela área. Então o senhor Benjamin Steinbrück, bilionário, quase trilionário brasileiro, que tem uma fortuna avaliada em 980 milhões de reais, agora também possui aí privilégios, né, autorização total para atuar nessa reserva nacional do cobre e associados. Enquanto isso, né, tem um monte de papagaio fica aí falando a respeito de cortar árvore e poluir rio, né? Quando a verdade sobre o que acontece naquela região e o que existe em termos de documentação, o que está sendo planejado, o que existe de articulações e artimanhas por trás disso é muito mais grave. É muito mais grave. Porque nós não estamos falando aqui de alguns R$1.000, R$2.000, estamos falando aqui em trilhões de dólares que vão parar na mão aí de pessoas, especuladores profissionais, né, que fazem isso para destruir nações. Quando eu vejo esse tipo de coisa, eu me lembro muito do continente africano, onde uma série de países foram simplesmente roubados, esbulhados em suas reservas minerais, né? E hoje é simplesmente um lugar aí cheio de buracos, né? Um lugar aí miserável, cheio de povos passando fome, exatamente por ações desse tipo que nós estamos vendo acontecer dentro do Brasil, diante dos nossos olhos. O continente africano tinha lá ouro, tinha lá diamantes, etc. Foram feitos inclusive até filmes a respeito disso daí, tudo, de como o capital transnacional, né, os Nova Ordem Mundial aí, né, 65 mais poderosos do mundo fizeram para roubar o continente inteiro. E isso está acontecendo hoje no Brasil, através de um lesa-pátria safado, pilantra, conhecido como Michel Temer, né, que está chancelando esse tipo de ação aqui no nosso país. Então, eu vejo com muita preocupação. Nossas reservas estão nas mãos agora de especuladores profissionais, né, que objetivam exatamente isso. Daquele lugar, vocês podem ficar tranquilos, não vai sair uma grama de ouro, né, mas para a mão de garimpeiros, né, como diz aí, estão falando aí os nossos queridos, né, ambientalistas, né, o pessoal aí melancia, né, verde por fora, vermelho por dentro, o pessoal melancia aí preocupado com
miudezas, com porcaria, né? Enquanto existe coisa muito mais cabeluda, né? Existem fatos muito mais graves acontecendo por trás disso tudo. E não venham me dizer, tá? Porque todos os presidentes que passaram no Brasil depois de 84, depois desse decreto, Sarney, Fernando Henrique, Itamar, né? Collor, Lula, Fernando Henrique, Dilma, todos esses não abriram o bico durante todo esse tempo a respeito desse problema aqui. Não abriram o bico, são covardes, são coniventes e não estão abrindo o bico. Nenhum deles fez nenhum comentário a respeito desse assalto que está sendo planejado, está em curso contra a nação brasileira. Nenhum deles falou. O único que fez um comentário a respeito dessa questão aqui, que eu me lembro perfeitamente, foi o senhor Enéas Carneiro. Fez um comentário sobre isso, né? E morreu misteriosamente depois. Por isso, meus caros amigos patriotas, nacionalistas, nós podemos ser uma minoria. Somos uma minoria dentro desse país, mas somos muito bem informados, graças a Deus. Sabemos perfeitamente o que está acontecendo. Um dia ou outro, nós vamos, infelizmente, assistir o choro da nação brasileira por tudo isso que eu acabei de dizer aqui para vocês. Grande abraço a todos, bom final de semana. Eu peço que vocês compartilhem esse vídeo para, quem sabe, de repente chegue aos ouvidos de alguém que tenha o mínimo de vergonha na cara e seja político, sei lá o que, ou Ministério Público, ou que seja aí do Supremo Tribunal, ou sei lá o que, e faça uma observação, faça a investigação, investigue a fundo o que está acontecendo por detrás disso daqui, tá? É impossível que no meio de tantos ministros de Supremo Tribunal, né, tantos juízes, tantos procuradores, não exista alguém, pelo menos um, que se interesse por esse tema e vá atrás de saber o que está acontecendo aqui. Portanto, eu peço, por favor, compartilhem esse vídeo. Façam com que essas informações cheguem o mais longe possível, porque elas são importantíssimas, elas dizem respeito à soberania do nosso país. Ou então, o Brasil vai se transformar em países como a Namíbia, por exemplo, na África, que hoje só tem areia, né? E toda a população morre de fome, amíngua, e nós, brasileiros, estamos indo pelo mesmo caminho. Grande abraço a todos, bom final de semana, fiquem com Deus e vamos fazer o que, né? Até mais.